Howdy, man. Estamos começando o Arte Agenda Entrevista aqui desta semana e temos um convidado muito especial. Eu não pude estar na primeira vez que ele veio aqui com a última sessão de Freud, mas estarei nesse final de semana. Odilon Wagner, seja bem-vindo ao Correio do Povo e te digo, é um jornal que existia no tempo que que Sigmund Freud estava em alta, assim, o jornal de 1895. Tá brincando. 1895? Exatamente, Que temos coisa, quase 130 anos. maravilha. Que honra, que honra, que prazer, inclusive, estar aqui falando com você do Correio do Povo. Que maravilha. Eu queria te perguntar, a partir do. Eu acho muito importante a gente fazer a contextualização histórica do momento que acontece essa conversa, que até é importante que não se vá esperando, né? Eu já vi outras entrevistas e tu falando sobre não se vai esperando aquela discussão intelectual super exacerbada, assim, não, são dois homens discutindo questões naquele momento, só que eles representam muito, né? Representam a literatura, a psicanálise e um monte de outras, a docência, enfim, as descobertas, né? E eu queria te perguntar esse contexto de quando passa esse espetáculo, porque a gente já está passando por contextos não tão parecidos, mas já enfrentamos na história tantas coisas depois daquele 1939 lá, né? Que quando foi realmente declarada, né, a Segunda Guerra de uma forma mais enfática. Queria te perguntar esse contexto, porque é importante a gente estar durante algumas horas ali no teatro, vivendo um contexto com dois personagens marcantes da nossa história. Bom, ô Gonzaga, é assim, a peça se passa em 1939 e é quando o Freud já tinha fugido há um ano e meio, mais ou menos, ele tinha fugido da Áustria, de Viena, por causa da perseguição nazista, né? Ele trouxe boa parte da família, se mudaram para Londres. E ali em Londres, Freud montou toda a casa dele, a filha Ana Freud montou o consultório dele, tudo como era lá, etc. E tal, trouxe tudo. E a Freud é um ateu convicto, né? Ele passou a vida inteira defendendo essa essa questão da não existência de Deus. Ele dizia que era uma ilusão, que a religião é uma ilusão e não acreditava na existência de Deus. Mas ele era um homem muito profundo. Tudo que ele fazia, ele entrava de cabeça. Então, não era gosto ou não gosto, acredito ou não acredito. Ele estudava, ele conhecia profundamente as religiões, os livros sagrados, ele discutia com bases. E ele, chegando a Londres, ele ouve falar de um tal de C.S. Lewis, que é um escritor, romancista, literato, professor de Oxford, escreveu Crônicas de Nárnia, aqui no Brasil conhecido até pelos mais jovens, por causa do Crônicas, e ele sempre escreveu sobre mais literatura infanto-juvenil também, e é um homem que lá na Europa ele é considerado um Monteiro Lobato de lá, estudado nas escolas lá na Inglaterra. E ele ouve falar desse mais jovem que ele, né, o jovem professor de Oxford, que já tinha escrito 9 livros, um homem, portanto, respeitado, mas escreveu um livro, inclusive, criticando ele, o Freud, chamando ele de velho arrogante com as suas ideias, e era um ex-ateu que se converte ao cristianismo e se torna um dos maiores defensores da fé cristã raciocinada. E o Freud, então, convida ele para vir conversar. Ele quer saber como que um homem inteligente como ele pode simplesmente abandonar a verdade por uma mentira insidiosa, segundo palavras dele. Sim. Quer saber por que ele virou assim? E aí, esse é o contexto da peça. Se dá no gabinete do Freud, no dia 3 de setembro de 1939, dia que começa a Segunda Guerra Mundial. Ele chama esse homem para discutir sexo dos anjos, né? Deus existe, não existe, vida após a morte, sentido da vida. E nesse dia que, coincidentemente, o autor botou
no dia 3 de setembro, o dia que começa a guerra, muito inteligentemente, né? Que enquanto eles estão conversando sobre isso, está passando bombardeio, avião, sirenes que tocam, e isso causa uma dramaticidade muito interessante no espetáculo. Odilon, a gente sempre, quando temos um personagem, eu sei que eu sempre gosto de desconstruir a entrevista, porque eu tinha uma professora, não era minha professora, mas no tempo dos anos 80 lá no jornalismo, ela é da USP, a Cremilda Medina, e ela falava da questão da entrevista como um diálogo possível, né? Para a gente. Nós dois não nos conhecemos, mas a gente está aqui durante alguns minutos e eu tentando extrair o melhor de ti, né, na entrevista, para que as pessoas fiquem com mais vontade de assistir a peça. Mas por que eu fiz todo esse preâmbulo? É para te perguntar uma coisa que seria clichê, mas dentro de uma proposta diferente. Construção de personagem, não é aquela coisa Stanislavskiana, assim, mas a construção de um cara como Freud deve ter várias fontes que tu te baseaste para fazer esse personagem. Eu queria saber, porque a gente sabe, né, que às vezes a construção ela vem né, de várias memórias, de várias vivências. Como é que quais os retalhos que formaram essa coxa do Freud? Não, isso não tem nada de clichê, não, porque a construção de um personagem tão vívido ainda na memória ainda contemporânea, né? Veio do século XX, mas a gente ainda tão contemporâneo. A primeira grande surpresa que eu tive é que eu, confesso, não conhecia e não conheço ainda profundamente o Freud, porque não dá para estudar o Freud. Nós estamos 2 anos em cartaz. Não dá para. Eu mal acabei de ler a biografia dele, que é dessa grossura, assim, enorme. E não é uma biografia que é uma historinha que você vai lendo. Cada página, cada capítulo traz reflexões enormes. Então, você tem que ir devagarzinho. E, mas eu não tinha noção de quanto ele era importante ainda no mundo contemporâneo. Não tinha essa percepção. E depois a gente vai, né, estudando, entendendo um pouquinho mais a coisa, entendendo por que a psicologia é a cadeira que mais forma, a faculdade que mais forma alunos no Brasil é a psicologia. E tem centenas, dezenas centenas de escolas de psicanálise pelo Brasil todo, fora as universidades. Então, eu tomei um susto, eu descobri que o Freud é pop. Eu não sabia. Ali você vai ver ali, ó, naquele cantinho meu ali, está vendo ali, ó, a Sim, coleção dos. Estou mostrando o vídeo aqui, a coleção dos meus Freudzinhos, que eu fui sim. ganhando, mas é porque Nossa. eu fui descobrindo. As pessoas vão trazendo. Tinha gente que chega no teatro com Freud tatuado no braço, tatuado no peito. É uma coisa impressionante. Eu não tinha essa percepção. Então, você construir um personagem assim, você tem que tomar muito cuidado. E a nossa preocupação maior do Elias Andreato, que é o diretor, e a nossa, desde o começo, foi fazer um Freud humano. Porque para cair numa caricatura para fazer o Freud é muito fácil. Então, a ideia foi fazer um espetáculo Ah, realista, professor, se pelo menos tivéssemos nos conhecido antes, eu cenário teria realista, um ouvido os cenário pecados enorme, dos meus grande, pacientes reproduzindo e ali o gabinete implorado para que dele, ajoelhassem pedindo cheio de detalhes. Ele só de contrarregragem, Gonzaga, é 1 hora para montar e desmontar contrarregragem, porque desembalar tudo que ele era colecionador de arte, tinha um monte de objetos e de estátuas e de quadros então os livros. Então é um trabalho bem realista. E a interpretação também deveria ser. Então, o processo de construção desse personagem, quando você pega uma personagem tão importante ainda para o mundo contemporâneo, a gente tem que ter um certo cuidado. Algumas. Então, buscamos. Ele tem 83 anos na peça, portanto, ele é um Freud já Próximo no da último morte. ano de vida. Uhum. Ele morreu nesse mesmo ano.
ele tinha um câncer de boca, né? Maxilar, ele não tinha o palato. Então, na peça, a gente não exagera chegar a trazer a dificuldade dele falar, senão não teria peça. Nesse tempo, ele mal conseguia falar, mas a gente tem algumas nuances que mostra ali da doença dele, alguns aspectos que a gente demonstra, mas mostra ele assim com uma idade mais avançada, mas com muito vigor ainda, porque o que interessa para a peça é o pensamento, é a reflexão do Freud, né? Então, ele está bastante vigoroso em cena, apesar de estar um homem mais velho. As referências, sempre quando referências, né, para a construção do personagem, né, que você olhar só através das fotos, eu não vi muita coisa dele. Os vídeos dele eu tentei não assistir, que são vídeos ainda aqui com aquela velocidade muito antiga, muito quase cinema, né, cinema mudo, quase aquilo. E a voz muito afetada, muito fininha, por causa do áudio era ruim. Mas eu parti mais pelas fotos e pela história, pela pelos momentos de vida importantes da biografia que foram me introduzindo esse universo do Freud. Uma opinião de psicanalistas que traziam que o Freud era um homem extremamente terno, ao contrário do que eu pensava. Eu achava que o Freud era, como todo mundo, o Freud era muito duro. Não, ele era firme, era obstinado, obcecado, mas ele era um homem interno, ele era um humanista. Um humanista se preocupa com o ser humano. Então ele tinha esse lado humano dele muito forte. Depois, assim, a Homem Velho. Quando a gente cria um personagem, a gente vai nas referências internas que a gente tem, né? Os homens velhos que eu conheço, que me marcaram. Meu avô foi um deles. Meu avô materno, Como é que era o nome que era dele, ucraniano, Ramiro, Ramiro? Ramiro Goltzer. Ele era ucraniano. Na época ele dizia que era russo, porque era a União Soviética, né? Mas, de Uhum. fato, ele nasceu na Ucrânia. E eu, um homem contador de história, um homem que sempre teve uma relevância muito grande, assim, emocional na minha vida. Então, é meio que natural, até eu me peguei no meio do processo de construção do personagem, vendo ali até gestual parecido com o do meu avô. Mas que veio, que é naturalmente, porque esse é o processo de construção de personagem, né? Memória emotiva. Você vai para trás, tenta buscar as figuras que te trazem, né, ou questão da velhice, ou andar, ou isso, aquilo, a forma como você encara, né, o ser mais velho. É um processo, né, de ensaio de laboratório que vai desenvolvendo no personagem. Então, tem muito daí. Meu avô paterno, por outro lado, era austríaco, nascido em Viena, como Freud. O nome dele era Emílio Wagner. E então, é, é uma série de coincidências, né, que vão trazendo uma familiaridade e no processo psicanalítico e psicoterapêutico, os terapeutas sempre falam que quando o paciente encontra seu terapeuta, ou psicanalista, o analisado encontra seu terapeuta, a magia acontece. Porque não é sempre que nesse encontro dá um bom resultado. Precisa ter uma conexão, precisa ter algo que eles chamam de quando um encontra de verdade o outro. No processo de construção de personagem é a mesma coisa. Quando o ator encontra seu personagem e vice-versa, quando a personagem acha o seu ator, a mágica acontece. E eu posso dizer para você que isso é raro acontecer na vida dos atores. Não é sempre, mas aqui comigo aconteceu. Está sendo assim uma das experiências mais fascinantes da minha vida. Pois é, Odilon, tu tens dezenas de personagens. Depois eu queria entrar, porque quando eu estava pesquisando sobre Odilon Wagner e seu tempo de novela, cinema, coisa assim, eu me lembrei que, pelo teu biotipo, né, assim, a gente olha, em algum momento
o Odilon Wagner fazia um personagem ou de ascendência alemã, né? Um cara, o gringo, como a gente chama em alguma produção brasileira, assim, né? E o Sempre. Freud é isso também. Se o Freud vivesse aqui no Brasil, chegasse agora e vivesse no Brasil, né? Ele ia ser chamado, ó, aquele psicólogo gringo lá. Então, eu queria te falar isso, sabe por quê? Porque também de falar desse personagem, que nem tu falou, encontrar o personagem, mas também tu encontrou de uma forma tão intensa e tão forte com a interação com o público, como tu já falaste aqui na entrevista, das tatuagens, das estátuas e das premiações também. Tu é um ator assim, né, com muito tempo de carreira, né? São mais de 50 anos isso de carreira. 53. 53, né? Isso. Mas ao mesmo tempo essa peça está te trazendo a teu desempenho, é claro, agora com a Herode, a direção do Elias também, mas está te trazendo eu queria que tu, desculpa te puxar que nem aquilo que eu te falei da entrevista, algo mais confessional em 15 minutos de conversa, nem bebemos ainda, né, Odilon? Mas te perguntar internamente como isso trabalhou para ti, porque tu és um cara assim de uma carreira consolidada, brilhante, e tu tem atividades também fora, assim, eu uma vez te encontrei num evento do Itaú Cultural, numa atividade que tu eras o mestre de cerimônias, então já te vi em Sim. outros eventos que não o da própria atuação, assim, né, essa parte mais de políticas públicas, debates, mas ao mesmo tempo esse espetáculo está te trazendo muitas outras coisas. Eu queria que tu falasse internamente o que te aconteceu desde que começou esse espetáculo. Olha, esse foi esse encontro que eu acabei de falar. Se a gente pensar na carreira toda, talvez em 53 anos, você umas 4, 5 vezes você tem esse encontro com personagens que te movem e que te marcam para sempre. Esse o Freud é assim, esse ser excepcional, esse homem que mudou, um dos homens que mudaram o pensamento científico, filosófico do século XX, tamanha importância que ele tem. Mas também não é só ele, assim, do que isso aconteceu comigo. É porque a peça é uma peça muito bem escrita. E a montagem no teatro, quando eu digo é a mesma coisa, quando a equipe se encontra, quando existe uma conjunção positiva, a mágica acontece. Aconteceu com esse espetáculo. Esse espetáculo já foi montado outra vez no Brasil. Não aconteceu nada, não teve repercussão nenhuma. Uhum. Então, são os momentos. Para mim, nessa altura da minha carreira, ter uma possibilidade, ter um personagem como o Freud, eu posso dizer para você, sem sombra de dúvida, que é a experiência mais fascinante que eu já tive no teatro até hoje. Não tive nada semelhante, não só do prazer, porque é uma construção de personagem como a gente fazia, que hoje em dia o teatro realista, né, o teatro de construção de personagem, não tem muito. O teatro contemporâneo vai muitas vezes por outros caminhos, mas também poucas pessoas têm personagens tão fortes assim. Então, para eu fazer esse personagem, nós estamos há 2 anos em cartaz, Gonçalo, lotando desde o primeiro dia. Nós estamos voltando a Porto Alegre, é a segunda vez que nós estamos voltando a Porto Alegre. Esgotamos, foi uma reação aí na cidade que foi talvez a maior reação de plateia que nós já tivemos nesses 2 anos de carreira. A cidade onde a gente andava, por onde a gente entrava, as pessoas falavam da peça. Foi uma coisa impressionante, assim. E, e, e já voltamos novamente para Curitiba, vamos voltar também para Curitiba, para Belo Horizonte, Recife já fizemos 2 vezes, e sempre assim. Isto marca muito porque a reação do público é tão potente que transforma o teu trabalho. Você, como ator, você passa a ter uma relação diferente com aquela peça, com esse personagem, com aquilo que está acontecendo. Para mim foi de uma alegria enorme, porque a peça recebeu 6 indicações de prêmios.
é reconhecida pelo mundo acadêmico, o pessoal da psicologia, o pessoal da psicanálise, o pessoal da teologia gosta muito, porque essa é uma discussão muito atual, Sim. né? Uma discussão atual hoje, né? E ela vem também num momento, ela foi criada, a peça foi montada logo após a pandemia, logo que a gente Uhum. saiu da pandemia, onde a gente vivia uma situação parecida que a da peça. Pandemia, guerra, né? Sim, Medo medo de morrer, todo mundo recluso em casa, que é o que a guerra a guerra faz, foi. né? Guerra real, né? Na época era a guerra da Ucrânia que estava começando. Depois veio as outras pequenas guerras que tem por aí, agora no Oriente Médio. E a gente olha e diz assim, nossa, parece que não mudou nada. Se o público assiste o espetáculo e fala assim, meu Deus, a gente está passando pelas 39 e a gente está passando as mesmas coisas hoje. E então isso tudo me modificou muito, foi um momento da minha carreira assim eu digo assim que é de um coroamento muito entusiástico. Para mim é de um prazer assim que raríssimas vezes eu tive na minha carreira. Me modificou como crença, inclusive, no poder do teatro. Porque Uhum. quando você vê uma peça que é apenas um diálogo entre dois homens num cenário lindo, num ambiente lindo, com uma história linda, mas ela é tão bem contada a história, porque ela não é aula sobre Freud, não é aula sobre Lewis, é uma conversa sobre dois homens que falam sobre religião, Deus existe, não, sentido da vida, sexualidade, ou temas que todo ser humano, qualquer ser humano de qualquer nível intelectual, entra lá e vai entender. Esse é o brilhantismo desse texto, por isso que ele pega todo mundo. Desde os psicanalistas e psicólogos que ficam apaixonados pela peça, até de pessoas que não têm noção nenhuma sobre psicanálise, psicologia, mas outros têm, mas a religião é um ponto importante na vida das pessoas. Até para os ateus, porque a Sim. peça não quer, a discussão central da peça é essa. Deus, o Freud fala que é uma besteira, o outro fala não, mas veja bem. Então são dois homens que inteligentes, brilhantes, que se respeitam, eles se ouvem, eles argumentam, algumas vezes o embate deles é veemente, é firme, mas eles nunca perdem o respeito um pelo outro, jamais. Então, se eu pudesse dar uma definição, a peça é um exercício do diálogo, que tanto falta para a gente hoje. Nós estamos falando com Odilon Wagner sobre o espetáculo A Última Sessão de Freud, que volta ao Teatro São Pedro neste final de semana, 19, 20 e 21 de abril, e os ingressos estão à venda no site, na bilheteria do teatro. O C.S. Lewis é vivido pelo Marcelo Airode, né? O Odilon Wagner é o Freud. E para terminar, eu vou te fazer duas perguntas numa, assim, porque a gente antes, as pessoas não viram os bastidores, mas antes de começar a entrevista, o Zé Vitor deu uma entradinha, deu uma participada, e já falando do Zé Vitor, da Cici, e falando Porto Alegre tem uma característica, eu já perdi a conta de quantos eventos de teatro, de cinema, temos um diretor aqui, o Luciano Alabars, que era coordenador do Porto Alegre em Cena, toda a peça dele, ele faz um debate com a Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Então, Porto Alegre tem uma característica o espetáculo pode não ter a ver com Freud, pode não ter a ver com psicanálise, mas termina o espetáculo, tem um debate com psicanalistas. O Contar do Caligares vinha para cá, ele dizia que se sentia em casa. Então, o que eu quero te falar, assim, é desse retorno que tu teve nas primeiras sessões. Estamos com a última sessão, mas nas primeiras que tu tivesse aqui, o retorno, essa troca com os nossos gaúchos, e é a famosa pergunta bairrista que sempre tem, né, Odilon? Olha, eu tenho que dizer que nós vamos ter um debate aqui após o espetáculo, Sim, sim. na, na sexta-feira, que é o primeiro dia de espetáculo, dia 19. Agora vai ter um debate. A gente sempre faz em todas as cidades. A gente junta
um psicanalista ou uma psicanalista e um religioso ou uma religiosa, para cada um conversar com a gente, nós atores e o público aí no final, sobre os temas do espetáculo. E aqui nós vamos ter a Janete Dócolas, que é psicóloga, psicanalista, ela é membro pleno do Sigmund Freud Associação Psicanalítica, e temos a Karen Vondrasek, que é psicanalista também membro lá do Sigmund Freud, mas ela é mestre e doutora em teologia, com pesquisa sobre a relação entre psicanálise e religião. Portanto, vai ter duas psicanalistas e uma que tem mais essa vertente ligada à religiosidade, essa conexão entre as duas. Isso vai ser um encontro maravilhoso. Quem comprou ingresso para sexta-feira agora vai curtir muito. É importante dizer que você que está nos ouvindo aí, que tem poucos ingressos, gente. As sessões estão quase lotadas. A sessão extra, abrimos duas sessões extras, uma para sábado, uma para domingo. Eu acredito que a sessão de domingo ainda é a que tem mais ingressos. Quem tiver interesse, corra, porque isso nos deixa tão felizes. A recepção aí em Porto Alegre é sempre tão emocionante, Gonzaga. Eu digo que quando a gente chega aí é emocionante o tamanho comoção que como o público nos recebe aí. Odilon Wagner, eu quero te agradecer muito pela entrevista, por essa pessoa que tu é, por tudo que tu representa para as nossas artes, assim. Então, obrigado por ter conversado aqui com o Correio do Povo, e eu tenho certeza que essa peça está assegurada, principalmente não só o espetáculo em si, a lotação, porque a lotação não quer dizer tudo, né? Mas a aura que existe, essa troca que existe entre os atores, a equipe e o público, isso já está garantido aqui, isso eu posso te dizer, sem estar lá, como se fosse um vidente aqui nesse momento, dizendo que vai ser maravilhoso. Muito obrigado pela gentileza de nos atender, Odilon. Gonzaga, eu que te agradeço pela gentileza de me receber aqui, a todos os amigos aí do Correio do Povo. Espero encontrá-los lá no teatro. A gente sempre recebe o público no final, por uma foto, por um abraço. Vai ser um prazer receber a cada um de vocês. Tá bom. Um grande abraço. Arte Agenda Entrevista volta amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, querido. Muito obrigado pela entrevista. Tchau, tchau. Fica bem. Eu que agradeço. Obrigado, querido. Espero ver você lá no... Não, estarei lá. Eu acho que eu vou assistir? sexta por causa do debate. Sem debate, aí não tem graça. Obrigado, querido. É muito bacana. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Howdy, man.